Então, senhores, como eu disse, nessa segunda parte a gente vai começar com operações de fato com vetores, né? Operações envolvendo vetores, tá? Então, a primeira dessas operações é o que a gente vai chamar de multiplicação por escalar, tá? Escalar aqui quer dizer número real, tá? Ou seja, V igual a AB, um vetor não nulo do espaço tangente a um plano, tá? TP. Então, como ele é não nulo, ele tem uma direção definida pelos pontos AB, tá? Então, vai ter o ponto A, o ponto B, e eu estou olhando para reta que passa por A e por B. Aqui eu estou olhando para a reta AB. Tá bom? Pois bem, então eu tenho essa reta e aqui eu tenho a representação, uma representação geométrica desse vetor, tá? Uma seta partindo de A e chegando em B. Bom? Então, como característica da reta, e aí a gente vai lembrar das primeiras videoaulas, quando eu falei da relação das retas e dos números reais. O que é que a gente viu? A gente viu que se eu tenho qualquer medida, qualquer tamanho, tá? E eu olhar apenas para a questão de números obtidos por frações, porções, proporções, tá? Eu sempre vou obter um número que é, dado qualquer medida, sempre vai existir uma outra medida que é incomensurável com essa. Ou seja, duas medidas que eu não posso uma obter a partir da outra usando apenas números racionais, tá? Em outras palavras, duas medidas que não vai existir número racional que quando eu multiplico por uma eu obtenha a outra, tá bom? E é aí onde entram os números irracionais e o completamento dos números racionais para obter a reta, tá? Então a reta, por realização, é aquela que, dada quaisquer duas medidas, A, B e uma outra aqui, CD, vai existir um número que quando eu multiplico por ela, vai ser um número lambda, quando eu multiplico por essa medida, eu vou obter a outra medida, tá bom? Então, como eu estou falando aqui de medida, isso é um valor positivo, um dado positivo, um número positivo, já que eu estou falando de medida, de alguma coisa, de tamanho, tá? Então, deixa eu fazer assim. Como as retas de P são realizações geométricas dos números reais de R. E aí essa frase que a gente já viu falando desde o final da primeira videoaula, que é o que a gente viu que seria a reta, a realização geométrica dos números reais, e o número real ser de uma reta ser de qualquer reta ser uma realização geométrica dos números reais e dos números reais ser a realização algébrica da reta, tá?
questão de completamento dos números e etc. Tá? Então isso aqui, essa frase aqui, está bem explicada na primeira videoaula. Tá? Então, como as retas são realizações geométricas de números reais, e de onde é que vem essa afirmação de as retas serem realizações geométricas? Vem de propriedade das distâncias. Quando a gente definiu distância, a gente definiu que, primeiro, as retas são realizações geométricas dos números reais, ou seja, a gente, dado quaisquer dois pontos nela, a gente consegue fazer uma bijeção com os números reais, de forma que um desses pontos é o 0, o outro é o 1, e não só isso. As distâncias nessa reta são dadas simplesmente pelo módulo da diferença dos rótulos que os números reais dão a esses pontos, a quaisquer pontos. Tá? E não só isso, o fato de eu estar em um plano me diz que essa distância que existe no plano, quando eu restringo a cada uma das retas, vai dar a distância nessa reta, ou seja, vai coincidir com um módulo nessas retas aqui, tá bom? Então essas propriedades a gente viu quando falou da distância dos números reais. Desculpe, distância no plano, tá bom? Então, como as retas são realizações geométricas de R, tá? Dado qualquer número real, lambda maior ou igual que 0, dado qualquer número real, lambda maior ou igual que 0, existe um único ponto P pertencente à reta AB, tal que o tamanho do segmento, tamanho do vetor também, AP é igual, tamanho do vetor, AP é igual a lambda vezes o tamanho do vetor AB. Esses dois vetores são ou o lambda é igual a 0, e aí nesse caso, norma de AP ser igual a 0 significa dizer que o P é igual ao A, ou no caso de lambda ser maior que 0, a reta determinada por A e por B é a mesma reta determinada por A e B, porque eu estou pegando P, um ponto dessa mesma reta. Tá? P, vai existir um ponto P, de modo que, aí aqui eu vou ter o AP, de modo que esse tamanho nada mais é do que lambda vezes esse outro tamanho aqui, tá bom? E AP e AB têm o mesmo sentido. E AP e AB possuem o mesmo sentido. O que significa dizer que AP e AB possuem o mesmo sentido? Dizer que AP e AB possuem o mesmo sentido significa dizer que A, o segmento dos pontos iniciais, não intersecta, vou escrever aqui para ir para o outro lado, tá? Ou seja, os pontos iniciais, eu vou olhar para o segmento, eu vou ter o segmento A, segmento geométrico, não intersecta o segmento PB, ou BP, tá? PB. Então essa interseção aqui é vazio. Mas quem é o segmento AA? Se, somente se. O segmento AA é o próprio ponto A. Tá? Então, a gente já viu isso, tá? Esse daqui é só o ponto A. Então dizer isso aqui é dizer que A não pertence ao segmento PB ou BP, tá? Lembre que os segmentos são iguais.
Tá claro? Então, dado se eu tenho um vetor não nulo qualquer, eu vou ter uma direção associada a ele, tá? E aí, dado um número real lambda maior ou igual que zero, vai existir um único ponto P pertencente a B, tal que a distância do vetor AP, desculpa, o tamanho do vetor AP, que é a distância do ponto A ao ponto B, é lambda vezes a distância do ponto AB. E aí você vê porque a reta precisa ser dessa forma, né? Ser realização de números reais, porque isso é para cada número real. Então eu vou ter que ter um ponto associado a cada número real, tá bom? E os vetores AP e AB possuem o mesmo sentido. Eles já são naturalmente, já têm a mesma direção, porque o ponto P está sobre a reta, tá? Determinado por A e por B. A questão é que eles também vão ter o mesmo sentido. Dizer que é o mesmo sentido é dizer que o A não pertence a P. Ou seja, o P ele não está desse lado de cá. Por exemplo, o A não vai estar entre o P e o B. Tá? Então eu estou dizendo que o A está do mesmo lado, o P, desculpe, está do mesmo lado de B, de A. O A vai dividir a reta em duas, tá? Em duas partes, e o P vai estar do mesmo lado que o ponto B dessa reta. É isso que significa, tá bom? Então, e a chave está aqui, ó. Existe um único ponto P que satisfaz isso. Por tudo que a gente já considerou, tá? Nesse curso. Com isso, definimos lambda AB, o produto de um número real, de um escalar, por um vetor, tá? Produto de um escalar por um vetor, é um outro vetor AP com essa propriedade aqui. Com todas essas propriedades aqui. Então, multiplicar por um escalar não negativo, maior ou igual que zero, é você obter um outro vetor que, quando não for nulo, ele vai ter a mesma direção, o mesmo sentido do vetor AB, só que um tamanho diferente. O tamanho dele vai ser lambda vezes o tamanho do vetor AB. Tá bom? Então, bom, não vou escrever isso aqui não, isso aqui está me dizendo isso, que o AP tem o mesmo sentido de direção de AB, mas o tamanho dele é lambda vezes o tamanho de AB. Isso, claro, sentido de direção quando o lambda for diferente de zero, porque quando o lambda for igual a zero, isso aqui vai dar o próprio A, tá? Quando o lambda for igual a zero, o P vai ser igual ao próprio A, isso vai ser o vetor nulo. Tá? Então, se note que se lambda é igual a zero, lambda AB é igual a A. Por quê? Porque norma do AP vai ser zero, que vai ser lambda vezes a norma de AB, e o único vetor com norma zero é o próprio vetor nulo, tá? Então isso aqui é AA, tá bom? Quase a equivalência do vetor do segmento orientado AA. Se lambda é igual a 1, então lambda AB é igual ao próprio AB. Por quê? Porque eu vou ter um ponto, vai ser um ponto P na reta AB,
de modo que distância de A até P é igual a distância de A até B, já que o lambda é igual a 1. Eles possuem já, naturalmente a mesma direção, porque estão sobre a mesma reta, o P e o B, e o mesmo sentido. Ou seja, ele não vai, esse outro ponto P não vai poder estar do ponto de cá. Vai ter que estar do ponto de cá. Como ele está desse lado de cá, do ponto A, e possui o mesmo tamanho, a mesma distância ao A, ele obrigatoriamente é o B, já que essa distância é biunívoca, tá? Existe um único ponto de cá, dessa distância, desse lado da reta, cuja distância para o A é aquela dada distância fixa. Não vai ter nenhum outro ponto com a mesma distância. A mesma distância vai ocorrer do outro lado da reta. Tá bom? Então, 1 vezes AB é o próprio vetor AB. Tá bom? É isso que eu queria escrever. Se o lambda for 0, a gente já viu. E caso lambda seja menor que 0. Aí a gente vai se aproveitar da estrutura que a gente já tem. A gente já sabe que lambda menor que 0, a gente já não está falando de distância. Mas completamente semelhante ao que a gente fazia com os números naturais e com os números inteiros. Olhar para os negativos, tá? E vice-versa. Então, o que a gente vai olhar aqui é uma construção sob certo ponto de vista semelhante. Que é o seguinte. A gente sabe dar sentido através dos números reais, através das retas. Seria como a realização geométrica de números reais. A gente dá sentido ao que é a multiplicação por escalar por um número positivo. Tá? Na verdade, um número não negativo. Se o número for 0, vai dar o vetor nulo. E se o lambda for menor que 0? Tá? Deixa eu só olhar se a câmera, eu estou achando que a câmera andou. Então, não, tá ótimo. Então, e se o lambda for menor que 0? Aí a gente vai olhar para o seguinte. A gente tem toda essa construção aqui, para o P. Tá? Se o lambda for menor que 0, em vez de considerar o vetor AP, eu vou considerar o vetor PA. Aqui. Tá? Então, se lambda é menor que 0, definimos lambda vezes o vetor AB, vetor não nulo, por hipótese, a gente está considerando ali, como sendo a PA, onde AP é igual a menos lambda AB. Tá? Então veja o que é que eu fiz aqui. Eu fui redundante aqui com esse lambda menor que 0. Deixa eu apagar. Caso lambda menor que 0, definimos lambda AB é igual a PA, onde AP nada mais é do que menos lambda AB. Tá? E por que isso está bem definido? Tá? Porque, como lambda é menor que 0, menos lambda é positivo. Então, pelaquela construção, vai existir um único ponto P, de modo que norma de AP, norma do vetor AP, o tamanho do vetor AP é menos lambda vezes o vetor AB. Por que menos lambda? Porque lambda é negativo, menos lambda é positivo. Menos lambda vezes o vetor AB, então isso aqui está bem definido na questão do tamanho, que a gente já viu. Tá? O vetor AP tem o mesmo sentido do vetor AB e, portanto, o vetor PA tem o sentido oposto do vetor AB. Tá? Então, ele possui
o mesmo, possui a mesma direção de AB, possui a mesma direção de AB, com sentido oposto, com sentido oposto e tamanho igual a menos lambda vezes o tamanho de AB. É o único vetor com essa característica. Esse daqui, o lambda B, tem a mesma direção e sentido com tamanho lambda vezes o tamanho de AB. Então a gente sabe que vetor completamente determinado por tamanho, direção e sentido. Eu estou dizendo que se eu já começo com um dado vetor não nulo, AB, então multiplicar AB por um lambda maior ou igual a maior que zero, vamos começar com esse caso, multiplicar esse vetor AB por um lambda maior que zero é obter um vetor que tem a mesma direção, é obter o vetor que possui a mesma direção e sentido desse vetor original, AB, mas o tamanho é lambda vezes o tamanho desse vetor AB. Tá? Enquanto que multiplicar por um lambda menor que zero é obter um vetor que tem a mesma direção, sentido contrário e tamanho igual a menos o lambda vezes AB. Tá? Porque o menos lambda agora é um número positivo. Tá? E se o lambda é igual a zero, multiplicar o vetor por um vetor não nulo por zero é olhar para o vetor nulo. Aí você considerar o vetor nulo a A. Tá? Muito bem. Notação. Tá? OBS, chama assim. Denotamos por o vetor nulo de TP. A gente vê que esse vetor nulo é único, sob certo ponto de vista, mas por enquanto vamos ficar com isso aqui, tá? Só para usar um símbolo, tá bom? Então, o zero com a seta em cima é igual a para todo a seta P. Desculpem. Tá bom? Então tá bom. Vamos a algumas propriedades que a gente tem. Vai, tá? Primeiro, propriedades da... Deixa eu botar de verde. Propriedades da multiplicação
por escalar. Primeiro, a gente já viu que 1 vezes o vetor AB, vezes qualquer vetor é igual a ele mesmo. 0 vezes qualquer vetor não nulo vai dar o vetor nulo. Tá? Se dado lambda é um número real qualquer, lambda é um número real qualquer, lambda vezes O, vezes o vetor nulo, igual a lambda vezes AA, é igual ao próprio O. O vetor nulo, né? Desculpe, 0. Que é igual ao próprio vetor AA. Tá bom? Segunda propriedade. Nos números reais, a gente tem a soma de números reais e o produto de números reais. Tá? Antes de falar nisso, quem é menos 1 vezes AB? Quem é menos 1 vezes AB? Você vai olhar para a definição. Menos 1 é negativo. Então, menos 1 vezes AB é igual a PA, onde AP é igual a menos lambda, o lambda é menos 1, menos 1 dá 1 vezes AB. E a gente sabe que 1 vezes AB é o próprio AB. Como o ponto inicial é o mesmo, dizer que esses dois vetores são iguais é dizer que o ponto final é igual. P é igual a B. Tá? Portanto, com isto, menos 1 vezes AB simplesmente é pegar o vetor PA, que é BA. Ou seja, multiplicar por menos 1 é inverter o sentido, porque esse vetor tem o mesmo módulo e direção de BA, mas sentido oposto. Tá? Mesmo módulo, mesmo tamanho, vou botar assim, tá? Tamanho e direção. Mesmo tamanho e direção de AB com sentido oposto. Ou seja, multiplicar por menos 1 é inverter o sentido. Inverte o sentido. Tá bom? Então, geometricamente, você multiplicar por menos 1, você tem um vetor AB, você considera um vetor com sentido contrário. Você inverte o sentido. Tá claro? Deixa eu puxar um pouquinho ali. Deixa eu ver se tá bom. Tá bom, pra mim tá sempre com a ideia que deslocou mais, mas ainda manteve o enquadramento, ainda dá pra ver. Então, multiplicar por menos 1 inverte o sentido, tá? Consequência do que a gente já tinha visto. Com isso, a gente não vai denotar menos 1 vezes AB. A gente vai denotar... Desculpe. A gente vai denotar por isso aqui. Deixa eu ver, vou pegar amarelo. Notação menos 1 vezes AB, simplesmente a gente vai denotar por menos AB. Tá? Menos 1 vezes AB simplesmente vai ser menos AB. Troca isso aqui.
Mais propriedade da multiplicação por escalar. Mais propriedade da multiplicação por escalar. 3. Então, dados alfa e beta pertencentes reais. Temos que alfa mais beta vezes AB, vezes, vou botar em geral, né, como V. Isso vai ser alfa V mais beta V, tá? Então, nos números reais a gente tem soma e tem multiplicação. Como é que essas operações se relacionam com o produto de um vetor por um número real, por um escalar? Da melhor forma possível, tá? Ele vai respeitar a soma e vai respeitar a multiplicação. Alfa vezes B, V, isso vai ser alfa, que multiplica beta V, que também vai ser beta, que multiplica alfa V. Tá claro? Também por construção. Tá? Isso independente do alfa, beta ser positivo, negativo, zero. Tá? Tudo isso vai ser preservado. Então isso aqui vai ficar como exercício. Prova essas propriedades, tá? Justificando o que a gente fez aqui. Tá? Com essas características geométricas, dá para justificar perfeitamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma propriedade dos números na multiplicação por escalar. A gente já viu aqui, ó, que zero vezes qualquer vetor, nulo ou não nulo, vai dar o vetor nulo. Tá? 1 vezes qualquer vetor dá o próprio vetor, também nulo ou não nulo. Tá? Qualquer número real multiplicado pelo vetor nulo continua sendo o vetor nulo. Multiplicar um vetor por menos 1 é inverter o sentido, você preserva a direção e preserva o comprimento, mas inverte o sentido. Tá? Inverter o sentido é trocar no segmento orientado, obviamente. E a multiplicação por escalar respeita a soma e a multiplicação nos números reais. Esse mais aqui... Eita, aqui eu já adiantei o carro os bois aqui, tá? Aqui eu estou falando de soma de vetores, eu nem defini isso, tá? Então, essa parte aqui, ele vai vir depois que eu definir soma de vetor. Só vou deixar então essa parte aqui, a segunda parte. Dados A e B. Já botei aqui o carro na frente dos bois, já adiantei o que vem a ser a soma. Tá? Então, vou trocar. Dados A e B, temos que, quando eu pego A vezes alfa e beta, vezes um vetor V qualquer, isso nada mais é do que eu pegar alfa e multiplicar o vetor beta V, e aqui beta V definido dessa mesma forma, multiplicação por escalar, tá? Ou pegar beta, desculpa o número, e multiplicar pelo vetor alfa V, e aí alfa V definido como esse daqui, tá? Então, essa parte aqui direto dessas considerações que a gente já fez, e vai ficar como sendo exercício 1, verificar essa propriedade 3, tá bom? Então, como você já viu, já adiantei a questão da soma de vetores, da adição de vetores, que é o que a gente vai entrar agora, tá?
pouco mais de meia hora. Multiplicação, desculpe. Adição de vetores. Adição ou soma. Vou falar duas, tá? De vetores. Tá bom? Então, o que eu vou pensar aqui, o que eu quero construir aqui, é o seguinte. Então, vou botar por aqui. Eu estou pensando na seguinte construção. Eu tenho um vetor V, aqui A, B, vou botar aí B de branco. E aqui eu vou ter um outro vetor C, D, U. O vetor não tem esses pontos associados a eles. Tá? O vetor é uma ideia, como eu falei, ideia que carrega consigo tamanho, direção e sentido. Para representar ele em um plano, aí sim a gente precisa desses pontos aqui. Então, é para representar. Mas o importante é, dados esses dois conceitos, eu posso pensar no conceito do que seria eu primeiro vou através do vetor V, isso já faz que a figura que é a ideia de deslocamento. Então primeiro eu vou de V e depois eu vou através de U. Tá? Então primeiro eu utilizo o V, essa seta, e depois eu concateno, eu junto ela com a seta dada por U. Aí isso aqui vai vir parar em um outro ponto, que eu vou chamar de A, B, C, D, vou estar por E. Tá? E aí, esse vetor resultante é que eu vou chamar de V mais U. Tá? Nessa ordem, tá? Vou pro V, depois eu vou pro U. Depois é que a gente vai ter que mostrar que não interessa a ordem, mas primeiro a ordem aqui é importante. Tá? Então perceba aqui, a soma de vetores ela é construída de forma que quando eu estou em um dado, eu vou através de um dado vetor, tá? Então isso já traz consigo a ideia de movimento, de deslocamento, que a gente ainda vai falar no final dessa videoaula. E depois eu utilizo então, isso significa dizer que eu tô olhando para uma direção, um dado sentido com um dado tamanho. A partir desse final, eu vou olhar para a direção determinada por U, com o sentido determinado por U e com o tamanho determinado por U. Vou olhar para depois o ponto final, para onde isso pararia, e aqui isso vai me dar o que eu vou chamar de soma do vetor, da adição dos vetores V e U. Tá? Vai ser fundamental, portanto, a utilização da representação por pontos em um plano. Tá
claro? Tá bom? Então, como é que fica essa definição? Tá? Então, dados U. Vou usar a mesma ordem que eu usei ali, tá? Dados V igual a AB e U igual a CD, denotamos por V mais U, AB mais CD, como sendo o ponto A é onde BE é igual a CD. Então, olha como é que eu construo ele. Já tenho um ponto V qualquer. Desculpe, tenho dois vetores, U e V. Tá? Aí eu pego o vetor V e olho para qualquer representação dele no plano. Aí representei ele no plano, vai ter um ponto final, um ponto inicial e um ponto final. Tá? AB. Aí eu vou e, em vez de representar U em qualquer ponto, eu vou representar U com a primeira coordenada em B. Quando eu boto U na primeira... Desculpa, não é mais nada não. Quando eu boto U partindo de B, iniciando em B, e dado qualquer vetor, eu sempre consigo usar ele partindo de qualquer ponto do plano. Então, vou usar ele partindo de U, ele vai terminar em um ponto E. Esse ponto E é o que eu vou considerar para olhar para o vetor soma. Tá? Então, com esse ponto E, então, esse BE é exatamente... Esse BE é exatamente o vetor CD. Tá? Só que eu estou olhando ele colocado aqui, nesse ponto. Então é assim que a gente constrói, que define que é a adição e a soma de vetor. Então essa soma daqui, essa adição aqui é um símbolo que eu estou aproveitando a noção que a gente já tem de soma de números reais, de soma de pontos do R2, do R3, para usar para cá. Porque é um símbolo que as informações estão associadas ali na questão da soma. Tá? Então é inteligente aproveitar o mesmo símbolo, porque tem propriedades semelhantes com essa questão de soma de vetores. Como é que de fato essas propriedades é o que a gente vai ver agora. Então, a gente vai denotar a soma como sendo isso daqui. Tá? Tá claro? Então, propriedades. Ficou separado. Primeira propriedade, a associatividade da soma. Que é, se eu pegar qualquer vetor U, V e W, o que é que eu vou ter? Deixa eu começar. Eu vou ter aqui U mais V mais W é igual a U mais V mais W. O que é que essa propriedade aqui está me dizendo? Eu defini a soma de vetores para dois vetores. Tá? Se eu pegar dois vetores U e V, eu defino a soma dessa forma. Tá bom? Quando eu tenho
tenho 3 vetores. Será que vai fazer alguma diferença? Quais são o primeiro não? E a resposta é não. Por causa disso daqui, tá? Então a gente vai, o que aqui está me dizendo é que se eu pegar U e somar com o resultado da soma de V e W, é a mesma coisa de eu fazer a soma de U com V e depois somar o resultado com W. Tá? Multiplicação de um vetor por um escalar dá um vetor. Soma de 2 vetores continua dando também um vetor. Tá bom? Deixa eu beber um pouco d'água. Como é que a gente prova essa propriedade? Verifica, já que ela é bem simples. Tá? Vamos verificar. Aqui eu vou até tentar fazer só com isso aqui. Então, aqui eu vou ter isso aqui como sendo um AB, para algum AB. Tá? Aqui eu vou ter, eu posso considerar esse V já começando em B. Então isso aqui vai ser um B, C, para algum C. E esse W, posso considerar ele já começando em C. Então isso aqui vai ser um CD para algum D. Tá? Então, existe um único C, tal que BC é igual a V. E existe um único D, tal que CD é igual a W. Tá? Muito bem. Então, isso daqui, por definição, quem é que vai ser essas duas somas? Aí você vai olhar para cá, como é que eu defino soma? Eu pego o segundo vetor e coloco ele começando no último, que já é o caso aqui. Então isso daqui é igual a AB mais BD. Tá? E isso daqui, por definição, eu parti desse primeiro aqui, tá? Isso daqui, por definição, novamente eu pego esse vetor, coloco no último que já está e vou pegar os vetores extremos, AD. Por outro lado, quando eu venho daqui, eu vou ter isso aqui, AB mais BC mais CD. Isso daqui, por definição, como a gente constrói, é A, C. E eu vou somar depois com C, D. Que, por definição, é A, D. Então, esse vetor é igual a esse vetor. Tá? Portanto, e isso daqui vem daqui. Tá? Então esse é igual a esse. Para fazer rápido, não quero perder tempo com besteira. Tá? Então essa propriedade é a associatividade da adição de vetores. Tá? O nome dessa propriedade é a associatividade da adição. Da adição de vetores.
2. Deu branco. Dois. A comutatividade agora. Ele vai me dizer que dado quaisquer dois vetores, U e V é igual a V mais 1. Tá? Comutatividade da adição. Tá? Da adição de vetores. Tá? E aí, novamente, eu posso dizer que U... Vou pegar até de outra cor aqui, tá? Vou fazer U... Vai existir A e B, tá aqui, U é igual a AB. E eu posso pegar V já começando em B, tá? V igual a um BC. Existem únicos... Já que se eu fixo A e o B, um representante qualquer de U, eu vou ter um único C que satisfaz essa propriedade, tá? Então, do ponto de vista do plano, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu tenho aqui eu nem desenhar o plano do cacete para não achar que eu estou falando só do R2. Então eu tenho U e V, tá? E aqui como representação eu vou ter A, vou botar de outra cor, vou botar U, eu vou botar de branco, A, B e C. Tá? Então eu tenho A, B e C. O meu vetor soma é esse aqui. U mais V. Tá? Ok? Mas existe um único B' no plano, tal que V é igual a B'. Ou seja, eu estou olhando para um vetor, eu vou pegar até de outra cor, pega laranja. Existe um único B', tá aqui o B' no plano, ao que V é igual a B'. Tá? Então o vetor paralelo a esse, tentar fazer paralelo aqui, paralelo a esse, que é vetor V. O mesmo vetor V, só que eu estou olhando para ele aplicado em A. Tá bom? E isso aqui vai me parar em um vetor B'. Tá claro? Muito bem. E o que é que eu sei? Eu sei que a reta que passa por A e por B' é paralela à reta que passa por B e C. Então, como A, B', a reta, é paralela à reta que passa por B e C. Por que é paralela? Porque é o mesmo vetor V. Está determinando. Um está começando em A, o outro está começando em B. Tá bom? Então, como essas retas são paralelas,
Tá? Antes de invocar isso, vamos olhar para a seguinte coisa. Tá? Considere a reta que passa por B' e é paralela a B. Então a gente sabe que dado uma reta, a reta AB e o ponto fora dela, o ponto B', vai ter uma única reta que passa por B' e é paralela a AB. Vou desenhar aqui essa reta. Suponha que essa reta não precisaria, entre aspas, passar por C, tá? A gente vai ver que vai passar. Vamos supor, aqui está a reta direta. Tá? Então, considere a reta, vou chamar essa reta de S, tá? Essa reta aqui de S. Considere a reta, aí, denote esta reta por S. Então tem essa reta S aqui. S é paralela à reta AB e passa por B'. Tá? Então, S intersecta BC, a reta BC, em um ponto C'. Tá? Vamos mostrar porque C' tem que ser igual a C. Então o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, em princípio isso aqui vai intersectar em um ponto que seria o C'. Tá? Então, nessa construção, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma coisa assim, ó. Aqui eu vou ter o ponto A, o ponto B, o C' e o B', tá? E a reta AB é paralela B', C', que é a reta S, tá? E aí aqui eu tenho, por construção, esse aqui vai ser V, não, aqui não, desculpa. Aqui, esse vetor aqui é V, e esse daqui é o vetor U. Aí o que é que eu tenho? Pelaquela propriedade da função de distância. Uma das coisas que, além de dizer que, quando a gente falou das propriedades da função de distância, além de exigir que cada reta seja a representação, a realização geométrica dos números reais, eu exigi que, se eu tenho paralelas, de forma que essa é paralela a essa e essa é paralela a essa, então a distância de A até B, de B' até C' são iguais, de A até B' e de B até C' são iguais, tá? Então o que é que eu tenho? Pela propriedade da distância, D de AB é igual a D de B', C', D de A, B' é igual a D de B e C'. Mas quem é D de A, B'? D de A, B' é a norma de V, que é a distância de B até C. Tá? Portanto, eu tenho D de B, C' igual a D de BC. E
Exato. E aqui eu tenho B de BC. E talvez nem precisasse dessa primeira equação aqui, né? D de a B, é só isso. D de BC. E como B, C' tem o mesmo sentido de BC, então tem o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo tamanho e começando do mesmo ponto. Então os segmentos orientados são iguais. Significa que o C, então, C' é igual a C. Essa aqui na verdade nem precisaria, tá? É verdade, porque eu estou pegando paralela, mas só para caso questão de construção. Então, aí agora sim. Então C' é igual a C. A gente vai usar isso aqui agora. Não precisaria para esse próprio aqui. Tá? Portanto, B'C é igual a U. Por que ele é igual a U? Porque ele vai ter a mesma distância de U, mesmo tamanho de U, desculpe, deixando o mesmo tamanho de U. Ele vai ser ele vai ter a mesma direção de U por construção, porque eu peguei B', C' e C' que é igual a C, e isso aqui por construção é paralela a esse, tá? Então, mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, já que esses segmentos não se encontram, vou ter retas paralelas, tá? Então, portanto, B', C' igual a 1. O que é que isso está me dizendo? Que por definição, então, aqui eu acabei de mostrar que o C é igual a C' e que esse cara daqui é o próprio U. Então, o que é que isso está me dizendo? Por definição, essa é a soma de V com U. Então, por definição, AC é igual a V mais U. Tá? Soma desse, soma desse. AC igual a V mais U é igual a U mais V. Tá claro? Claro, se você está só vendo isso, sem ter praticado nada, isso vai estar tão abstrato quanto qualquer coisa de difícil, mesmo sem isso aqui não ter nada de difícil. Tá? Então, para quem está cumprindo o papel de estudante, está fazendo que está acompanhando de fato o seu curso como estudante, isso tem que estar claro. Né? Talvez não nessa primeira abordagem, mas quando você for reler pensando sobre o tema, anotando as notas de aula, tomando nota do que eu estou falando aqui e pensando sobre o tema, assim que você está fazendo isso, tomando nota e estudando isso, você já vai estar percebendo o quanto isso é claro. Tá bom? Então, soma é comutativa. Isso é verdade. Tá bom? Mais propriedades.
A gente já viu que a soma é associativa. Vou pegar mais água. A soma é comutativa. Terceira propriedade. Se eu olho para o vetor nulo, vetor da forma AA para algum A em P, então para todo vetor V. Então, para todo vetor V, quando eu somo ele com vetor nulo, eu obtenho o mesmo vetor V. E ele é o único vetor que satisfaz isso, o vetor nulo, tá? Mais ainda, é o único vetor com esta propriedade. Qual a propriedade? A propriedade de que, se eu somo ele com qualquer outro vetor, eu não altero o vetor. Se eu somo ele com qualquer V, ele continua sendo V. Tá? Também isso aqui é óbvio, por quê? Porque o vetor nulo é da forma AA para qualquer A. Eu posso pegar um V que começa em A. Então o V vai ser da forma AB. Eu vou ter AA mais AB, por definição, é o próprio vetor AB, por construção de soma, tá? Então isso aqui fica como exercício. Exercício 2. 4. Propriedade 4. Dado V qualquer, então V mais um outro vetor U é igual a 0 se e só se U é igual a menos V, tá? Aqui também tem toda a simplicidade, que é o seguinte. Eu pego V, um vetor qualquer, então eu posso representar V como sendo um AB. Tá certo? Então, se seja, então, existe C pertencente a P, tal que U é BC. Tá? Como V mais U é igual a... Aí eu vou por AB mais BC. Vai A, B mais BC, que é igual a C, que é igual ao vetor nulo. Isso implica que C é igual a A. Tá? Logo, U é igual a BA. E quem é BA? Isso é menos AB
Pela propriedade que a gente viu de multiplicação por escalar. Tá? Então, eu mostrei que se eu somo com o vetor U, isso dá zero, obrigatoriamente U é igual a menos BA. Por outro lado, AB mais BA é igual a AA, que é igual a zero. AB é o V. BA é menos V. Então, V mais menos V é igual ao vetor nulo. O que é que eu estou dizendo? Se eu somo um vetor V com um vetor U e isso dá zero, porque U é menos V. Se eu somo V com menos V, isso vai dar zero. Ou seja, a única maneira de eu pegar um vetor, somar com outro e dar zero, é se esse outro for o oposto desse vetor. Tá? Então, isso aqui já está feito. É assim. Mas vai ficar também como exercício para vocês praticarem, porque eu quero economizar essa parte aqui. Não quero, como eu disse, eu já perco muito tempo falando coisas que deveriam ser exercícios para vocês pensarem, mas por experiência própria é melhor falar. Tá? Exercício. Isso tudo que eu fiz aqui, com certeza não era para eu fazer. Isso é por papel de quem está estudando. Tá? Exercício 3. 5. Então, isso aqui está me dizendo que não só o vetor nulo existe, como ele o vetor nulo é o único com a propriedade que quando eu somo com qualquer outro vetor eu não altero o vetor. Então isso caracteriza o vetor nulo. E o oposto é o único com a propriedade que quando eu somo ele, um vetor com o oposto dele vai dar zero. Tá? Mas zero que eu digo é o vetor nulo. Tá bom? Próxima propriedade. Próxima propriedade é... E aqui aí já vai... Então, essas aqui são as propriedades que envolvem apenas a soma. Né? A gente viu aqui só a questão de soma de vetores. Aí agora a gente vai olhar como é que ela se relaciona com o produto por escalar. Que é o seguinte. Dados alfa e beta pertencente. Começando assim, dado alfa. Alfa, número real. Então, alfa U mais V é igual a alfa U mais alfa V. Tá? Também por definição. 6. Também usando, né? Você aqui pega pontos A e B e etc. Tá? Vai ser como exercício, vai ser passado como exercício. Alfa e beta, números reais. Então, alfa mais beta U é igual a alfa U mais beta U. Vamos ver se tem mais alguma outra propriedade. Acho que não. Então, isso aqui vai ficar como exercício, tá? Exercício 4. Então, o próximo assunto vai ser, para finalizar, vai ser a ação de vetor no ponto, que é a ideia de deslocamento. Só que para aproveitar
esse quadro, essa parte do quadro aqui. Vou só fazer uma observação de soma de vetores, que é o seguinte. Tá? Então, suponha que aqui eu tenho um ponto A. Aí eu vou caminhando por vetor. Não, isso aqui eu vou fazer lá. Questão de deslocamento, tá bom? Vou começar aqui. Vou aproveitar aqui. Ação de um vetor sobre um ponto. Isso daqui tem a ver com deslocamento. Que é o seguinte. Suponha que eu tenha um dado ponto A. E eu vou através de um vetor V. Isso vai me fazer parar em um dado ponto B. Depois, um vetor U. Isso aqui vai me parar em um dado ponto C. Aí depois um vetor W. Isso vai me fazer parar em um dado ponto D. Aqui eu venho com um vetor VUW. Vetor T. Tá? Isso vai me fazer parar numa posição E. No ponto E. Tá? Deixa eu, para ficar melhor, deixa eu parar aqui nesse W mesmo, tá bom? Por quê? Você vai ver por causa do desenho, tá? Então, como é que ficaria eu partindo desse ponto A, a questão de me deslocar nessa direção, nesse sentido, e um dado comprimento. Ou seja, se eu estou no ponto A, e eu vou numa dada direção, tamanho e sentido, e abstraído tudo em um conceito de vetor, eu vou parar em um ponto B. Do ponto B, eu vou em uma dada direção, sentido e tamanho e módulo do ponto U. Vou parar em um ponto C. Aqui eu já tenho a questão da soma de vetores. Então, isso é a mesma coisa de eu ter esse resultante aqui. Tá? Que é o vetor V mais U. Por outro lado, depois que eu aplico o D, é a mesma coisa de eu olhar para essa outra resultante aqui, que é V mais U mais W. Se eu ainda fosse aqui com um vetor T, e eu fosse parar em um ponto E,
aí ainda assim, com relação à soma de vetor, e ainda teria o resultante aqui. O vetor V mais U mais W mais E. Tudo aqui, tá? Então, do ponto de vista de partícula, vamos dizer assim, de localização, que é um interesse fundamental geométrico, saber se localizar, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: eu vim para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá, é igual, do ponto de vista de deslocamento, de eu vir direto daqui para cá, tá? E aí é onde vem a ação de um ponto, tá? Dado P, um ponto qualquer do plano, e V igual a AB, um vetor qualquer, definimos o deslocamento do ponto P através de V como sendo P, e aqui a gente vai mais uma vez abusar de notação, tá? Vai chamar de mais, onde a gente tem o símbolo de mais, para a gente pode ser soma de números reais, mais com mais, dois números reais. Pode ser a soma de dois vetores do R2, por exemplo, tá? Também não vai, a gente tem o mesmo símbolo de soma. Pode ser soma de vetores, tá? Que a gente também está usando o mesmo símbolo de soma. E a gente vai usar aqui a questão de deslocamento P mais o vetor V, ou P mais AB, né? Isso vai ser igual a um ponto Q. Então, a ação de um vetor em um ponto é um outro ponto, que é o ponto final. A ação do vetor V no ponto A é o ponto B. A ação do vetor V mais U mais W mais T, tá? Mais T, no ponto A é o ponto E. Então, P mais V, o P mais AB, é o ponto Q, onde PQ é igual a AB. Tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Pense em V. V eu tenho o ponto AB. Tá? Se eu começo do A ação através de V vai me levar no ponto B. Mas se eu começo em um ponto P, aqui fora, a ação através de V vai me levar em um ponto Q, de modo que PQ seja igual a AB. Tá? O vetor PQ seja igual a AB. É isso que está dizendo aqui. Então, isso é o deslocamento do ponto P através do vetor V. Tá? Então, isso é o deslocamento ou ação. Tá? A ação de V sobre P é o deslocamento
real ponto Q, onde P, Q, nada mais é do que o próprio V. Tá claro? Assim que a gente define, é assim que a gente define deslocamento. Ação de vetor em cima de um ponto ou de deslocamento de um ponto através de um vetor V. E aí não fica mais dúbio aquela ideia de reta que a gente tinha. Como é que ficaria a reta? Como é que fica a reta? Como é que fica? Eu já vou acabar porque inclusive o celular vai descarregar. Como é que fica a reta nesse tipo de construção? Tá? Então, observe que dado P, um ponto qualquer do plano, e dado V, um vetor não nulo, o conjunto R igual a P mais TV, tal que T pertence a R, é a reta, é chamado, vou chamar assim, é dito. Observe que, em vez do tal observe, eu vou dar notação. É denotado, é chamado, esse conjunto é chamado, ele é uma reta, tá? É chamado de reta contendo P com direção V, tá? E aí o sentido se perde. Aqui não tem mais, o sentido de V se perde, porque eu estou multiplicando por todo número real, positivo ou negativo, e estou considerando todos os pontos. Se eu só considerasse os positivos, então, aí sim, agora eu vou vir para cá, tá? Então aqui eu tenho um ponto P, um vetor V, que aí eu posso já considerar ele já aplicado em P, tá? E eu vou considerar o conjunto dos números P mais TV. TV é um vetor, é o múltiplo de V por T. E eu vou olhar a ação em P. Se V for o vetor nulo, o que significa? Significa dizer que aqui eu tenho A. Então a ação dele em cima de P vai ficar no próprio P, por construção, tá bom? Se T for maior que zero, essa construção ela vai me dar os valores aqui, desse lado da reta. Para T menor que zero, pode dar os pontos desse outro lado da reta aqui, tá? Então essa reta aqui é a reta P mais T V com T pertencente a R. Tá? É essa a reta. E aí você lembra de como a gente tinha no caso do R2. OBS em R2 a gente tinha a reta A mais T B menos A, tal que T pertence a R. E aí não é coincidência, tá? Como a gente acabou de ver na primeira parte dessa videoaula, isso daqui. Porque esse cara é essencialmente o vetor.
ele carrega consigo informação de tamanho, módulo, desculpe, de tamanho, direção e sentido, como a gente viu através daquela bijeção, daquela correspondência 1 a 1 entre o espaço tangente ao R2, com as retas usuais, e o próprio R2, tá? Se mistura o R2 com o próprio espaço tangente a ele, tá? O plano, tá bom? De maneira geral, a gente tem essa construção aqui. Então, esse tipo de maneira de construir reta é a maneira de se construir reta em um plano de incidência euclidiano com a distância D orientável qualquer, tá? Em geral, em um plano qualquer, tá bom? Tá claro? Então, essa construção, aqui a gente viu a operações entre vetores, como vetores se relacionam entre eles, como vetores agem em pontos, tá bom? E que é a questão de deslocamento, né? Todas aquelas operações com vetores, tá bom? Acho que não tem mais nada para dessa parte. Essa questão do vetor B menos A, que vinha aparecendo na questão de retas paralelas, ficava se repetindo. Agora já não é mais coincidência, agora a gente já sabe de onde vem, porque é uma coisa bem mais intrínseca, tá bom? E a maneira de construir aquelas retas nos números no R2, tá? É geral, você considera geral. Isso aqui, eu estou olhando, isso aqui está sempre em P, né? Não está no R2. A maneira de se construir é a mesma. Só que perceba que no R2 eu posso usar B menos A, são tudo pontos do R2. Então tudo isso aqui está contido no R2 e isso aqui está contido no plano P, de maneira mais geral, por causa da construção do que é a ação de um ponto, de um vetor sobre o ponto. Tá bom? Então isso encerra essa parte estrutural do espaço vetorial tangente a um plano. E o que é um espaço vetorial tangentemente? É um conjunto de vetores que está associado àquele plano. Tá? É como se a gente tivesse um espaço que vem colado nele, um espaço que está escondido. Que a gente precisa cavucar, a gente precisa estudar mais para perceber essas propriedades que a gente viu desse espaço tangente. Tá bom? Então na próxima videoaula a gente vai falar de produto interno e o quanto isso é importante para o R2. Tá? Para o plano cartesiano com as retas usuais. O fato de ter um produto interno, o quanto isso ajuda na geometria de um plano, e aí nos permite falar em ângulo. Ângulo entre vetores, ângulo entre retas, tá certo? É o que a gente vai ver na próxima videoaula. Até mais.